Era uma tarde sombria de sábado, no interior do Paraná, durante os anos 80. Eu tinha 17 ou 18 anos na época, e morávamos em uma zona rural onde jogávamos bola nos fins de semana. Naquela ocasião, havia um campeonato e eu decidi ir mais cedo com meu irmão, que já tinha seus 20 e poucos anos, para a fazenda vizinha onde ocorreria a partida. Seguimos a pé, passando por um carreador de milho. Foi então que tivemos uma ideia inofensiva e apostaríamos para ver quem chegaria ao destino primeiro. Empolgado com a chance de vencer, comecei a correr na frente, enquanto meu irmão cortou o caminho pelo milharal para tentar me ultrapassar. Determinado a não perder a aposta, segui correndo com cerca de 200 metros de distância entre nós. O sol se pôs rapidamente, e a escuridão se apossou da paisagem rural. Corríamos pelo milharal, nossos passos abafados pelo som das plantas. Repentinamente, ouvi meu irmão gritar, pedindo para eu parar e não continuar. A princípio, pensei que fosse apenas uma artimanha dele para me fazer desistir, então ignorei seu apelo e aumentei minha velocidade. Depois de cerca de 20 minutos de corrida frenética, finalmente cheguei ao campo onde aconteceria o jogo. No entanto, algo estava errado. Não havia ninguém lá. Esperei alguns minutos, mas meu irmão não aparecia. A preocupação começou a me consumir. Foi quando um homem surgiu no carreador de milho, parando para me observar à distância. Curioso, ele se aproximou, e pude notar uma mochila suja de sangue em seu ombro. O coração acelerou dentro do meu peito. Aterrorizado, comecei a correr em direção ao centro do campo de futebol. O homem me perseguia implacavelmente. Quando estávamos no meio do campo, ele me agarrou pela cintura, derrubando-me no chão. Por um instante terrível, senti o peso de uma faca nas mãos do estranho. Foi então que o ônibus, que estava trazendo o restante dos colonos para o jogo, entrou no campo. Desesperado, eu segurei o homem enquanto o ônibus parava e todos desceram para ajudar. Vi meu irmão emergindo do veículo, e acabei soltando o agressor, levantando-me para abraçá-lo. O homem havia feito apenas um corte superficial em meu irmão, que conseguiu escapar. Ele chegou ao carreador, avistou o ônibus se aproximando e contou o que havia acontecido. Movidos pela situação, os colonos decidiram descer em busca de mim. Enquanto isso, o homem fugiu para o milharal, levando consigo a mochila do meu irmão. Nunca mais o vimos desde então. Minha mente estava em turbulência. O que teria acontecido se o ônibus não tivesse chegado a tempo? O que o estranho pretendia fazer comigo? Essas perguntas ecoavam em minha cabeça enquanto eu tentava processar o ocorrido. O suspense, o terror e o perigo iminente haviam se tornado uma parte indelével da minha memória. Era uma noite de tempestade e eu estava cuidando da minha vida, assistindo TV no meu quarto, enquanto o resto da minha família fazia suas próprias coisas. O som da chuva batendo nas janelas e o trovão estrondoso lá fora criavam uma atmosfera sombria e inquietante. Eu costumava achar as tempestades relaxantes, mas algo naquela noite parecia diferente, algo sinistro pairava no ar. De repente, uma batida desagradável ecoou na minha janela. Meu coração acelerou, meu corpo tenso. A batida repetitiva era insistente, parecendo uma invocação do desconhecido. Através do vidro embaçado pela chuva, mal conseguia distinguir o rosto de um homem. Ele gritava por socorro, seus olhos cheios de pânico. Relutantemente, abri a janela e a tempestade invadiu meu quarto, como se estivesse ansiosa por me envolver em seu abraço úmido. O homem começou a gritar comigo, suas palavras distorcidas pelo rugir do vento. Ele dizia que estava ferido, implorando por ajuda. Meu instinto me dizia para fechar a janela e ignorá-lo, mas algo dentro de mim me obrigava a agir. Gritei para ele ir até a frente da casa, onde meu pai estava. Os segundos pareciam intermináveis enquanto eu observava o homem cambalear em direção à entrada, uma figura perdida nas sombras da noite. Finalmente, alertei meu pai sobre a situação, e juntos esperamos que o desconhecido chegasse à porta da frente. As batidas na porta soaram como trovões dentro de nossa casa. O homem gritava, suplicava por abrirmos a porta.
Meu pai estava prestes a ceder àquela agonia, mas eu o convenci a não abrir. Um palpite sombrio e enigmático me invadiu, dizendo-me que não era seguro, que havia algo terrível além daquelas tábuas de madeira. Enquanto decidíamos o que fazer, uma ligação inesperada nos interrompeu. Era nosso vizinho. Com a respiração pesada, ele nos alertou para não abrir a porta, para não confiar naquele homem. Meu coração afundou no peito, um arrepio percorreu minha espinha. O que diabos estava acontecendo? Então, meu pai avistou o homem agachado do lado de fora, próximo à janela. Em suas mãos, uma ferramenta afiada brilhava sinistramente à luz dos relâmpagos. O terror nos envolveu como uma mortalha, e a verdade começou a se desvelar diante de nós. A polícia foi chamada, e o homem acabou sendo encontrado vagando pelas ruas, com um machado manchado de sangue. Ele era um predador, um monstro que aproveitava as tempestades para caçar suas presas. Uma sensação de horror profundo se apoderou de mim ao perceber que vivíamos em um mundo onde não podíamos confiar em ninguém, nem mesmo naqueles que pareciam estar em perigo. Eu morava em uma casa antiga, com um porão escuro e assustador. Acredito que todas as crianças têm um medo inato de porões, e o meu não era exceção. Certa noite, enquanto eu estava deitado em minha cama, ouvi um chamado sussurrante vindo de baixo. Era a voz da minha mãe. Filho, venha para o porão. Preciso falar com você. Fiquei confuso. Por que minha mãe estaria no porão àquela hora da noite? Ela nunca tinha me chamado lá antes. A voz dela soava estranha, carregada de uma tensão que eu nunca tinha ouvido antes. Pulei da cama e desci as escadas em direção ao porão. A cada degrau que eu descia, a escuridão parecia engolir a luz. Meus passos ecoavam pelo corredor estreito e úmido. Cheguei à porta do porão e hesitei por um momento. O medo começou a se espalhar por todo o meu corpo, mas a voz da minha mãe continuava a chamar. Com o coração acelerado, abri a porta devagar. O ar do porão era frio e úmido. A escuridão era densa, quase palpável. Eu ouvia o som de gotas pingando em algum lugar distante. Chamei por minha mãe, mas não obtive resposta. A única coisa que me envolvia era o silêncio assustador. Enquanto eu me aventurava mais fundo no porão, a escuridão parecia ganhar vida. Sombras dançavam nas paredes, como se estivessem espreitando. Sentia arrepios percorrendo minha espinha a cada passo que dava. Então, uma figura sombria emergiu das trevas. Era uma forma vaga, quase humana, mas distorcida e distante. Eu podia sentir seu olhar fixo em mim, embora não conseguisse ver seus olhos. Filho, vem até mim, a figura sussurrou. Minhas pernas tremiam, mas algo dentro de mim me impelia a avançar. Cada vez mais perto da figura, eu me sentia consumido pelo medo, mas também fascinado por seu poder obscuro. Mas, de repente, a figura desapareceu. A escuridão ficou mais densa, mais sufocante. Eu estava sozinho novamente, cercado por sombras ameaçadoras. Desesperado, corri em direção à saída, subindo as escadas o mais rápido que pude. Meu coração batia descontroladamente, e minha respiração estava pesada. Eu queria sair daquele porão, esquecer tudo o que tinha acontecido. Quando finalmente cheguei ao andar de cima, a voz da minha mãe chamou por mim novamente. Mas dessa vez, a voz vinha de sua cama, onde ela estava dormindo profundamente. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu olhava para o porão, sabendo que algo sinistro tinha tentado me atrair para lá embaixo. Algo que não deveria existir em nosso mundo. Até hoje, tenho pesadelos com aquela figura sombria. O que era aquilo? Por que me chamou? Nunca encontrei respostas, mas uma coisa eu sei, o terror que senti naquela noite nunca me deixará, assombrando meus pensamentos e recordações. Naquela noite sombria, no ano passado,
Eu me encontrava em minha residência rural no sul de Minas. Era por volta das 21 horas quando ouvi uma batida na porta. A visita inesperada me deixou intrigado e preocupado, então decidi chamar meu pai, afinal, era muito incomum alguém nos visitar naquela área isolada. Enquanto meu pai se aproximava da porta para atender o visitante, pude ver uma sombra esguia e sinistra se movendo além do batente da porta. A escuridão tornava difícil identificar detalhes, mas algo estava claramente errado. O homem começou a conversar com meu pai sobre um novo empreendimento comercial, fazendo perguntas estranhas sobre sua preferência por produtos fabricados na China. Ele parecia saber mais sobre nós do que seria normal. De repente, o homem estendeu a mão e entregou uma amostra de uma embalagem a meu pai. Enquanto meu pai examinava o conteúdo, pude notar que algo não estava certo. A embalagem parecia comum à primeira vista, mas algo nela era perturbadoramente estranho. O visitante voltou para sua minivan estacionada próxima à casa. Eu, curioso e alerta, esgueirei-me pela janela para observá-lo. Ele abriu a porta do veículo e, para minha surpresa, em vez de uma vassoura, ele pegou uma barra de ferro maciça. Uma sensação de perigo tomou conta de mim e imediatamente relatei a meu pai. Consciente do perigo iminente, meu pai me instruiu a encontrar meu telefone, mas, para minha agonia, não consegui localizá-lo. Sentindo-me desamparado, agarrei uma faca da cozinha e me escondi atrás da porta, respirando ofegante enquanto o suspense crescia no ar. O visitante jogou a embalagem no chão com desprezo e, em um tom ameaçador, ordenou que evacuássemos a propriedade imediatamente. Ele ameaçou chamar a polícia, mas algo em suas palavras e na expressão em seu rosto me fez sentir que a polícia não seria capaz de nos ajudar. Meu pai e eu corremos para a garagem, nossos corações batendo descompassadamente. Olhamos para trás uma última vez e percebemos outro homem sombrio surgindo das sombras, permanecendo atrás do veículo. O terror consumiu nossos pensamentos, e a única coisa que sabíamos era que precisávamos escapar o mais rápido possível. Arrancamos com o carro, deixando para trás nossa casa e a escuridão que parecia envolvê-la. Nunca mais vimos o automóvel ou seus ocupantes, mas a experiência assustadora permaneceu gravada em nossa memória. No silêncio perturbador da noite, percebemos que não importava o porquê daquela visita inesperada ou qual era o verdadeiro objetivo daqueles estranhos indivíduos. O que importava era que escapamos com nossas vidas intactas, mas carregando uma sensação constante de medo e desconfiança. Nós mudamos para longe daquela casa isolada, mas o terror daquela noite nunca nos abandonou. Permanecemos assombrados pelo que aconteceu, conscientes de que às vezes o mal aparece em nossas vidas sem motivo aparente e sem respostas. E assim, vivemos com a incerteza constante de que a escuridão pode nos encontrar novamente, trazendo consigo um terror indescritível. Eu estava vivendo os primeiros 14 anos da minha vida em uma área sombria e desolada, onde os membros de uma organização famosa haviam se estabelecido. A atmosfera ao redor era sempre pesada e sinistra, e as pessoas viviam com medo. Eu não conseguia escapar dessa realidade, pois era tudo o que conhecia. Mas nem tudo era ruim. Eu tinha um amigo, Rafa, com quem compartilhava uma ligação especial. Juntos, éramos os criadores de travessuras, sempre procurando diversão e aventura. Um dia, decidimos explorar uma casa abandonada que ficava nos arredores da cidade. Havia rumores de que algo estranho acontecia lá dentro, e isso só aumentava nosso interesse. Intrigados, entramos sorrateiramente na casa abandonada. O ar estava impregnado com um cheiro de mofo e decadência. Nossos passos ecoavam pelos corredores vazios enquanto nossos corações aceleravam de excitação e um toque de medo. Enquanto explorávamos os cômodos sombrios, deparamos-nos com uma janela coberta por cortinas sujas. Rafa sugeriu colocar uma cabeça falsa lá, apenas para assustar os outros exploradores curiosos. Parecia uma brincadeira inocente. Sem pensar muito, colocamos a cabeça falsa e rimos imaginando as reações das pessoas. No entanto, quando dei um passo para trás, minha respiração parou. Olhei para a janela e percebi que não era uma cabeça falsa que estávamos olhando. Era uma cabeça humana real, preservada em um líquido macabro.
Os olhos vazios fixaram-se em nós, transmitindo uma sensação de terror indescritível. Um grito involuntário escapou de nossas gargantas, e imediatamente nos viramos para fugir. Mas algo nos seguiu, um som arrastado ecoava pelos corredores. A presença sinistra se aproximava cada vez mais, e nossa mente não conseguia compreender o que estava acontecendo. A casa parecia uma prisão implacável, com portas e janelas fechando-se sozinhas. Os cômodos escuros se transformavam em labirintos claustrofóbicos, e o medo se entrelaçava em nossa pele. Percebemos que não estávamos apenas fugindo do horror naquela casa abandonada, mas sim do próprio mal que a habitava. Nossos passos apressados ecoavam enquanto corríamos desesperadamente para encontrar uma saída. Mas parecia que a casa se movia contra nós, nos envolvendo cada vez mais em seu abraço sombrio. As paredes pareciam pulsar, emitindo murmúrios distorcidos. Finalmente, alcançamos a porta da frente. Com as mãos trêmulas, tentamos abrir, mas parecia estar selada, intransponível. Olhamos ao redor em busca de qualquer saída, mas a casa havia se transformado em uma armadilha mortal. Nesse momento, uma risada arrepiante encheu o ar, ecoando pelos corredores. Nossos corações gelaram, pois sabíamos que não estávamos sozinhos. O mal que habitava a casa estava nos observando, se deleitando com nosso terror. Então, as luzes se apagaram repentinamente, mergulhando-nos em total escuridão. A risada maligna se intensificou, ecoando dentro de nossas mentes. O último som que ouvimos foi o arfar assustado um do outro antes de sermos consumidos pelo desconhecido e perdidos naquele pesadelo. A verdadeira natureza daquela casa abandonada e o destino que nos aguardava nunca foram revelados. Nossa história terminou ali, deixando um rastro de medo e mistério naquele lugar amaldiçoado. E assim chegamos ao fim desse vídeo arrepiante aqui no canal Contos Sobrenaturais. Espero que tenham gostado dessa dose de terror e suspense que compartilhei com vocês. Se você é fã de histórias assustadoras e busca aquela adrenalina nas noites mais sombrias, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo arrepiante que está por vir. Que essa história assombrosa e perturbadora permaneça em sua memória como um lembrete constante de que nem tudo tem um final feliz, e que o mal pode estar mais próximo do que jamais imaginamos. Com arrepios e temor, contos sobrenaturais.